Olá, eu me chamo Isabel Grunewald, sou doutoranda em Tecnologia Ambiental na Universidade de Santa Cruz do Sul. Estou aqui hoje para apresentar o artigo intitulado Inovação na Indústria 4.0, um olhar sobre patentes e tecnologias 4.0. Escrevem comigo esse artigo os professores doutores Liane Malman-Kipper e Jorge André Ribas Moraes. Para fins de métodos, a construção do artigo se deu a partir de uma análise documental baseada em dois documentos que vocês podem ver em tela. O primeiro, um documento publicado pela Confederação Nacional da Indústria, trazendo dados sobre as patentes no Brasil, e um segundo documento, um relatório do Escritório Europeu de Patentes, trazendo dados e informações sobre patentes na Europa. A metodologia foi desenvolvida pelo Escritório Europeu e replicada pela CNI para trazer esses dados nacionais, então. No Brasil, os dados considerados pela CNI foram retirados da base de patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, utilizando-se o período de 2008 a 2011 e a classificação internacional de patentes. No relatório da base SpaceNet, que foi desenvolvido pelo Escritório Europeu de Patentes, utiliza-se a classificação de cooperação de patentes e também se utiliza-se um período maior, desde 1978 até 2016, mas que para fins desse trabalho, desse artigo, o período é considerado a partir de 2011. Em ambos os trabalhos, as tecnologias elas foram classificadas em três grandes grupos. O primeiro, então, relacionado às tecnologias centrais, o segundo relacionado às tecnologias habilitadoras da indústria 4.0 e o terceiro, aos setores de aplicação. As buscas, então, feitas a partir das classificações internacionais e cooperativas, dentro desses três grandes grupos e de seus subgrupos, encontrou os seguintes resultados. Na base brasileira, foram verificados 35.196 pedidos de patentes, enquanto que na base europeia, 48.069 pedidos de patentes. Em ambas as bases, o crescimento de pedidos nessa área relacionados à indústria 4.0 ocorreu nos últimos anos. Em ambos os relatórios, as tecnologias centrais foram aquelas que tiveram o maior número de pedidos. No Brasil, 40%, e na Europa, 51,6%. No segundo grupo de tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, na Europa, a gente tem um total de 34,5% de pedidos nessa área, nesse grupo. E no Brasil, dentro desse grupo, as tecnologias que mais se destacam são aquelas relacionadas à análise de dados, onde a gente tem 49% dos pedidos. Por fim, na Europa ainda, as tecnologias que estão relacionadas aos setores de aplicação representam quase 14% dos pedidos. Foi possível observar também os maiores depositantes de pedidos com relação a tecnologias 4.0. Observem que os 10 maiores depositantes, eles estão presentes tanto no relatório brasileiro quanto no relatório europeu, ou ocupando posições diferentes, ou inclusive às vezes ocupando a mesma posição. Por fim, a gente destaca que as patentes elas são uma importante ferramenta para identificar tecnologias, mas elas por si só não representam inovação. Elas representam sim tendências de avanços tecnológicos. Então, agradecemos a atenção de vocês e deixamos os nossos dados para contatos.